Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse arquivo aqui eu fiz e eu vou explicar para vocês a questão de por que é que eu fiz ele assim, né? Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, pessoal. Quando vocês vão fazer o circuito para simulação, é uma coisa, né? Porque aí vocês usam componentes, é que nem eu falei na aula passada para vocês, ó. Se você colocar aqui resistor, né? Esse resistor aqui que ele não aparece a previsualização do PCB, ele serve perfeitamente para você fazer simulação. Só que quando você vai para o PCB, ele não faz porque ele não reconhece o componente que você está utilizando. Aí você tem que usar um equivalente que tem a pré-visualização aqui. Isso aqui eu mostrei na aula passada. E tem outra coisa. Por exemplo, não existem certas coisas que numa placa real você vai precisar. Por exemplo, não tem... Isso aqui é um voltímetro, um amperímetro. Então não vai ter. Né? Certo? Então, certas coisas não vão ter, por exemplo, ponta de prova, para você encaixar aqui e ter né, alimentação positiva e negativa. Também não vai ter. Então, tudo que for externo à placa, ó, vocês podem ver que aqui tem aqui dentro, quer dizer, ali vocês não vão conseguir ver porque está fechado. Aqui dentro tem uma placa que eu fiz, que é justamente o resultado disso aqui, né? Então, vejam só, né? Antônio Carlos está entrando, só que não está usando, acho que o e-mail institucional. De qualquer forma, eu aceitei aqui. Vamos contar aqui uma coisa, pessoal. Ó, eu tenho um componente, dois componentes, três componentes, quatro fora da placa. Vocês concordam que isso aqui ele fica externo à placa? Vocês estão vendo aqui, ó, de novo. Um, que é o display, né, com voltímetro amperímetro. Dois, que é o potenciômetro. Três, que é a saída de alimentação da fonte. E 4, que seria a entrada de alimentação. Então, o que acontece? Ao invés de eu usar uma bateria lá no Proteus, né, eu vou ter que colocar o T-Block, né? Como é que chama esse componente aqui? Alguém lembra? É aquele terminalzinho, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Pronto, é esse componentezinho aqui, ó. Né? E por que tem que ser o T-Block? Você tem uma distância, digamos que a placa esteja aqui, ó. Você tem uma distância da placa até o display, da placa até a saída de alimentação, aí você tem que puxar da placa por fio, né? Então, você faz esse esquema de colocar o componente que a gente chama no Proteus aqui de T-Block, né? E aí, como eu mostrei para vocês, ó, como eu tenho 4 lá, eu coloquei 4. Né? 1, 2, 3, 4. Aí eu vou explicar para vocês aqui no circuito. Ó. Esse aqui, o J2, é a entrada de alimentação. Então, eu coloco uma fonte aqui, se eu não me engano, eu posso colocar até 32 volts. 32 volts, uma fonte externa. Esse daqui é a saída do J3, que vai sair de acordo com o que eu regular no potenciômetro. Esse daqui, né? Ó, vocês podem ver que vocês podem ver aqui que o potenciômetro ele fica fora, né? Ele fica destacado da fonte. Então, ele vai ser mais um cidadão, porque você precisa conectar ele externamente na placa, né? E esse daqui, esse J5, é o que eu uso para alimentação elétrica do display, do voltímetro, desse voltímetro, né? Tem a alimentação elétrica dele. E em paralelo, né, eu coloco um cooler aqui, para ele ajudar os reguladores de tensão a dissipar, jogar fora o calor, né? Um cooler de computador, de fonte de computador comum. Então, esse circuito aqui, pessoal, ele funciona assim. Eu estudei ele antes, né? E aí eu pensei o seguinte, não, se eu tenho uma fonte que ela é de 30 volts, imagina que chega a 30 volts aqui, ó, eu conecto um plugzinho, né, de uma fonte de 30 volts.
Se eu colocar esses 30 volts no meu display, o que é que vai acontecer se eu colocar 30 volts direto nesse display aqui? Alguém consegue imaginar? Vai queimar. Vai queimar. E outro componentezinho que deu um trabalho do cão para me arrumar, que eu tive que comprar da China, foi esse camaradazinho aqui, viu? Complicado. Então, para ele não queimar, e outra coisa, o meu cooler, ele também é de 12 volts. Então, se eu for colocar 30 volts aqui, ele vai queimar. Aí, o que é que eu faço? Para não ligar direto, eu pego o positivo e o negativo, ó, positivo e o negativo, ó, da fonte de entrada, ó, positivo e negativo da fonte de entrada, eu ligo nesse regulador de tensão aqui. Que esse regulador de tensão é um 7812. Ou seja, ele vai pegar qualquer tensão, até tantos volts, até os 32 volts, se eu não me engano, e ele vai, independente da tensão que entra, jogar para fora aqui 12 volts. Então, eu tanto puxo aqui, ó, do positivo desse J5 e do negativo do J5 para o display, para a alimentação elétrica do display, e ligo em paralelo também o cooler, né? Então, essa parte do circuito aqui, ó, essa parte aqui, que eu destaquei de vermelho, eu fiz pensando em alimentar o display e o cooler, porque senão eu iria ligar direto uma tensão muito alta e iria queimar meus componentes. Eu não queria isso, né? Então, pronto. Já essa parte aqui, essa parte de baixo, ele é um LM338, que ele faz a regulagem de 32 volts, de 1.2 até 32 volts, né? Então, a tensão que entrar aqui, ó, positivo, né? Positivo que vem para cá, ó, também, para a entrada do meu regulador. E o negativo, que vai aqui para o potenciômetro, né? Ó, o ajuste, ele é ligado em série com potenciômetro e com negativo, ele faz com que essa tensão que entra, ela seja regulada dependendo da resistência do meu potenciômetro que está ligado no J1. Então, só para vocês entenderem, a parte de cima foi feita pensando em sair 12 volts fixo, independente do que eu coloco na entrada. E essa parte de baixo aqui, ela foi feita pensando em regular o que eu tenho lá, né? Para sair nesses dois camaradazinhos aqui que eu coloquei o bornezinho que eu ligo no conector banana, né? Na regulagem que eu coloco segundo o potenciômetro. Ok? Assim, sobre a questão do funcionamento do circuito, pessoal, né? Sim, a corrente. Tiago está perguntando a corrente. Assim, Tiago, esse LM338, ele trabalha de 1.2 volts até 32 volts, se eu não me engano, e ele suporta até 5 amperes, certo? Assim, não é uma fonte robusta que dá para fazer, nossa, tudo no mundo não, mas dá para fazer muita coisa de bancada, certo? Circuito simples aqui, ó, até às vezes eu estou com um pouco de pressa, eu já estou usando a fonte, que eu uso uma fonte de 12 volts nesse camarada aqui, né? Às vezes eu estou usando a fonte ou está ocupado com alguma coisa, aí eu ligo os 12 volts da fonte de bancada aqui. Eu pego o positivo e o negativo da fonte, né? Ligo na alimentação da minha micro retífica e funciona de boa, né? Então dá para fazer bastante coisa. Não dá para carregar bateria grande não, mas dá para fazer bastante coisa. Em relação ao funcionamento do circuito, pessoal, muito complicado? Sim, só para especificar, esses capacitores, na verdade, se eu não colocasse eles, o circuito ele funcionaria normal, né? Só que assim, para ficar um projeto bom, bem feito, né, é interessante colocar ele para evitar oscilações nas alimentações aqui, né? É uma espécie de filtro, né? Certo? Então, assim, foi uma coisa que eu pensei na necessidade de, eu quero uma fonte bancada. Só que nessa fonte eu vou botar um display, eu vou colocar um cooler. Eu sei que esses dois precisam de 12 volts, então deixa eu fazer um circuitozinho aqui para ficar 12 volts constante. Aí eu preciso também de uma regulagem, então deixa eu ver qual é o circuito que vai fazer a regulagem.
Então, eu pensei, né, aqui. E fui me baseando em alguns projetos de internet também, né? Certo? Mas explicando por alto, assim, vocês conseguiram compreender qual é que seria a ideia do circuito que foi transcrita aqui no Proteus? E respondam aí, só para a gente saber. Certo. A pergunta foi assim, Tiago. Eu perguntei se só por essa explicação que eu dei aqui do circuito no Proteus, mostrando aqui, vocês entenderam qual é a finalidade dele. Vocês entenderam a ideia por trás do desenho em si. Pronto. Então, é justamente isso, pessoal. Antes, né, eu preciso saber o que é que eu vou fazer, né? Eu preciso conhecer o circuito. E aí eu tenho que entender que nem todos os componentes que eu uso lá na simulação do Proteus, do ISIS, eles vão servir para mim fazer uma placa de circuito impresso. Por exemplo, esse T-Block, eu imaginei, não, eu não vou colocar um display soldado na placa, não tem como eu soldar um display na placa. Fica estranho, né? Então eu vou ter que puxar um fio, né? E a partir do fio que eu vou soldar na placa, eu puxo para o T-Blockzinho, que é o Sindal, né? Então, eu já procurei esse componente nessa intenção. O nome dele no Proteus é T-Block, né? Vai ficar gravado aí, vocês vão ver depois. E ele tem de diversas pinagens, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até a quantidade que você precisar aí. Então, montei o circuito, né? É a mesma coisa que vocês vão fazer em todas as vezes, vocês vão pensar no circuito, aí vocês vão pensar assim, rapaz, para essa minha aplicação eu preciso disso, disso e disso. Deixa eu procurar aqui no Proteus. Então, ó, por exemplo, esse 7815, aliás, esse 7805, que é um regulador de 5 volts que eu não utilizei, ó, você vê que tem um desenho. O 7812, né, ó, ele tem um desenho aqui. Então, todos os componentes, o capacitor, que é um capacitor, esse aqui é um capacitor não eletrolítico, não como capacitor genérico. Então, ele tem um desenho aqui. Aí eu usei um capacitor eletrolítico, que é daquele redondinho, né? CAP, traço ELEC. Aí tá ele aqui também. Então, resistor. Aí tem esse res, tá aqui. Aí você diz, oxente, professor, mas o senhor não colocou o potenciômetro. Mas lembra que o potenciômetro é a mesma lógica do display. O potenciômetro, ele não é soldado na placa, certo? Ele é soldado fora, certo? Então, o que é que acontece, pessoal? Quem tiver com ele aberto aqui, ele já está no jeito de ir pro Ares, né? Aí é só clicar aqui, ó. Certo? Aí se vocês vierem aqui em Componente Mode, esse amarelinho, ó, vocês vão ver que os componentes eles já estão tudo na lista, ó. Certo? Pessoal, deixa eu só fazer uma observação para vocês aqui, ó, rapidinho. Quando você vai fazer o circuito, você tem que ter mais ou menos uma noção de qual é o tamanho que o circuito vai ficar. Como é que você consegue fazer isso? Sei lá, de repente você monta o circuito antes na protoboard, aí você vê qual foi o espaço que ele ocupou e, segundo o espaço que ele ocupou, você tem uma base mais ou menos, né? Esse aqui, eu já cortei, esse aqui eu cortei com 5 centímetros por 5 centímetros, porque é exatamente o mesmo circuito que eu usei na fonte que eu estou usando né, o mesmo circuito que eu estou usando na fonte, de bancada. Então, eu vou só repetir, né? Mas vamos supor o seguinte, pessoal. Se você já sabe que é 5 centímetros por 5 centímetros, a primeira pergunta que eu faço aqui no Proteus é o seguinte, do Ares, né? Para a gente poder dar prosseguimento. Vai sim, Alexandre, só que eu vou registrar só pela lista aqui do pessoal que tá na lista aqui dos conectados. Certo? Então, eu pergunto assim para vocês, pessoal. Quantos milímetros são 5 centímetros? Pergunta fácil.
50 milímetros, 500? né? 5. 5 centímetros são 50 milímetros. Por que que eu estou perguntando em milímetros? Por causa do seguinte, pessoal, a gente vai trabalhar com Proteus aqui, ó, se vocês forem ver aqui no view do Ares, ele vai ter uma opçãozinha, ó, Toggle Metric Imperial. O meu tá marcado, então ele vai ficar usando o métrico, né? O Imperial, ele usa que unidade de medida? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer qual é que seria a unidade de medida desse sistema imperial que ele chama aí? Lembro não. É polegada, certo? Então, assim, dificilmente vocês vão trabalhar com polegada, né? É mais comum a gente entender as medidas em milímetro. Então, eu marco aqui o métrico, ó. Por quê? Porque, ó, se vocês forem ver, ó, Snap 1TH, Snap 5TH, isso aqui seria, né? Acho que é thousand, eu acho que seria um sobre 1000 de uma polegada, 1/100, uma coisa assim, né? E isso aqui é difícil para o brasileiro entender, então eu marco métrico. Então ele vai dizer assim, ó, pular de 0,1 milímetro, pular de 0,5 milímetros. Snap significa pular, né? Salto, passo. Então, se eu colocar de um em um, ó, vai ficar fácil para mim. O ideal, pessoal, se você já sabe mais ou menos o tamanho da placa, é você desenhar logo a placa. Ó. Vocês vão ver que no 3D aqui não tem nada, ó, não aparece nada. Eu vou desenhar a plaquinha aqui, ó. 2D Graphics Box Mode, né? Aí eu seleciono essa última opção que é Board Edge, ou seja, canto de placa. E eu desenho aqui, ó. Nesse canto de baixo aqui, né? Aqui bem no rodapé do Proteus, ó, aparece width, que seria largura, né? E height, que seria altura. Então eu vou colocar 50 por 50. Se vocês não estiverem conseguindo ver, vocês dizem aí. Ó, eu vou tentar colocar 50 por 50. Ó, 50. Estou desenhando aqui, ó. Pronto, 50 por 50. Deixa eu só ajustar aqui. Se eu aumentar o zoom, melhora. Né? Tá aqui, ó. 50 por 50. Ó, ele mostrou bem aqui. Ó, eu vou passar o mouse aqui, ó. Quando eu clicar lá, vocês vão ver que aparece a altura e a largura. E aí, se você for ver, ó, né? Ele já apareceu a placa aqui. Já apareceu aqui. O que é que acontece, pessoal? Se vocês tivessem colocado aqui, ó, em pular de 0,1, seria horrível de você conseguir fazer esse desenho, ó, porque ele pula de 0,1 milímetro cada passo. Né, ó. Então, vocês mudam aqui em View para ficar 1 milímetro, ou então 2,5, ó, que aí com 2,5 eu posso fazer outra aqui, ó. Ó, ele pula de uma vez, de 2 centímetros, aliás, de 2 centímetros, 2 milímetros e meio para cada 2 milímetros e meio. E faz já o tamanho da placa. Agora eu vou colocar os componentes, né? Aí vai da intuição de cada um, ó. Qual o botão que aperta, pessoal, para fazer esse corte aí? Para fazer essa placa aqui, para fazer o desenho da Para placa. fazer esse cortezinho, Pronto. Aí você vem aqui, ó, nesse azulzinho aqui, ó, o primeiro azul, quadradinho. Aí antes de você desenhar, você seleciona o amarelo aqui, o último, embaixo. Aí quando você selecionar o amarelo, você faz o desenho lá, ó, olhando por baixo, qual é o tamanho que tá. Aí clica uma vez, clica numa ponta, clica na outra, ele faz o quadrado. E aí, ó, eu vou nos componentes. Todo mundo está conseguindo acompanhar até aqui? Eu não achei esse primeiro quadrado, não. Não aparece aqui não, no canto? Não, o meu, quando eu estou selecionando, tá transparentezinho ainda. Qual o primeiro quadrado aí? O senhor pode só balançar o mouse aí pertinho dele? Aqui, 2D Graphics Box Mode.
Às vezes ele pode estar em cima, ou embaixo, não sei, alguma outra posição. Mas ele vai estar por aí. Tem que ser o azul. Pessoal, aí vocês dão prosseguimento, ó, colocando os componentes nesse espaço. Ó. Professor, tem uma regra para colocar esses componentes? Sinceramente, não. Você tem que fazer organizado. Ó. Ele vai dar a sugestãozinha verde aqui. Ó. Eu vou colocar esse capacitor perto desse. Esse aqui parece que tá. Esse aqui eu acho que fica bom aqui. Ó, esse aqui fica bom aqui, porque ele está dando a setinha, né? De onde é que vai ligar. Não faz sentido eu querer fazer uma ligação atravessado por cima um do outro, né? Esse aqui é um dos T-block, eu vou colocar aqui. E eu posso fazer o seguinte, pessoal. Eu posso colocar, ó, de forma aleatória, né? Eu posso colocar tudo de forma aleatória aqui, ó, o resistor, um regulador de tensão e o outro regulador de tensão. É bom eu sempre voltar no ISIS para ver, ó, por exemplo, se o J2 é o que vai a fonte de alimentação, a entrada, então é interessante eu colocar ele numa ponta. Tá aqui, ó, eu vou colocar ele nesse canto aqui. E o J3 é a saída, então eu vou colocar o J3 para cá, ó. Deixa eu abrir espaço para ele aqui. Aí tem um quebra-cabeçazinho aqui que é inevitável, né? Eu vou colocar ele nessa outra ponta aqui, ó. Aí o J3, aliás, o J1 e o J5, eles podem estar, pode ser aqui mesmo, né? O J1 e o J5, um perto do outro, que eu vou ligar o fio para poder fazer a conexão, né? E aí os outros componentes eu posso tentar procurar adequar eles aqui numa forma que fique organizada, né? Aí eu posso ir tentando fazer um giro para eles ficarem mais organizados aqui, né? Eu vou manipulando aqui, ó. Colocar um capacitor perto do outro. Esse resistor eu posso tirar ele e colocar ele para cá, por exemplo. Né? Ó, aí eu vou tomando como base como é que vai ficando lá, ó. Né? De repente esses reguladores talvez não sejam interessantes aí, talvez seja interessante eles irem nesse espaço aqui que sobrou mais espaço, ó. Um de cada lado. Aí tem gente que tem toque, né? E farra contos, quadradinho. Isso aí vocês sabem, né? Como é que fica melhor para vocês. Ó. Eu posso colocar esse capacitor aqui no meio, esse outro aqui, né? E se brincar, dá até para fazer menor do que os 5x5, né? Ó, ó, você vê que sobra algum espaço, né? Que pode ser aproveitado. Só que eles não estão ligados ainda, né? Certo? A partir daqui, pessoal, para mim fazer a ligação, eu venho aqui naquele que eu falei na aula passada, né? Que seria as regras de design no meio. Ó, os dois já estão azuisinhos aqui. E a linha eu coloquei com 50, né? Pronto. Essa configuração é só essa, ó. Esse últimozinho aqui tem um esquadro e uma réguazinha, escalazinha graduada. Tá aqui, ó. No meio, os dois azuis e coloquei T50. Aí o último passo é esse aqui, é só abrir esse penúltimo, que é vizinho aqui, ó, auto holder, que seria ligar as trilhas e clicar em begin. Aí eu vou esperar ele fazer o serviço dele. Pronto, ó, de primeira. De primeira, eu já dei uma organizadazinha, né? E aí ele já está no jeito. Ok? O mais complicado, que nem eu falei para vocês, o que deu mais trabalho foi eu fazer isso aqui. Tá isso aqui feito, eu jogo lá no Isis, aliás, no Ares, vocês viram como eu só organizei aqui mais ou menos assim, mais ou menos assado, achei uma posição aqui, achei uma posição acolá, né? E depois eu só ajustei as configurações e ele fez o resto. Alexandre se garante nesse negócio aí. A parte de organização
é com o Alexandre, né? Deu para acompanhar mais ou menos aí, pessoal, como foi o esquema do... Professor, Nada. Sim, Praticar um professor, pouquinho, vai saber sofrer. Alexandre é delicado. é delicado, né? É, Pois é, isso aqui quem faz isso aqui bom realmente é os caras que são caprichosos, né? Porque tem que ser organizado e tal, né? Mas vocês veem, pessoal, que não tem muito segredo, não. Agora, se fosse para me ligar de um por um, se fosse para me ligar de um por um aqui, que nem eu faço no Isis, meu amigo, para achar a posição aqui, ó. Vocês podem perceber que esse aqui não pode passar por cima desse, porque senão vai dar um curto-circuito e pode pegar fogo aí, né? Aí seria complicado, mas a gente tem que entender que esse processo aqui, ó, daqui para cá, eu joguei os componentes aqui de qualquer jeito, dei uma organizada, né, ó, coloquei o de entrada para um lado, o de saída para o outro, aí coloquei o do display e o do potenciômetro pertinho ali, porque não tem problema, ajustei a configuração das classes aqui, o tamanho da trilha que eu quis, ó, coloquei 50, ficou um tamanho bom, e aí eu fiz o automático da rota, né, do roteamento, ele vai testando aí e ele se vira para achar alguma coisa, né? Certo? Daí para frente, pessoal, aqui no Proteus, ó, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu vou salvar para não vocês salvem aí também. Aqui eu posso colocar, né, em output print layout, né? Ó, aí vai já me dar uma pré-visualização aqui, né? Geralmente eu deixo marcado só o bottom Cooper, que são as trilhas propriamente dita e a borda da placa, né? Aí aqui já está marcado para salvar em PDF. Aqui tem o nome do arquivo, ó, o arquivo ele vai ficar salvo na própria pasta do Proteus. Eu vou colocar assim, fonte PDF. Tá aqui. Deixa eu trocar aqui, vou colocar. Deixa eu só ver se tem como trocar para PDF, que ele não está salvando em PDF, não. Aqui, ó. Pronto. Agora ele vai salvar em PDF. Vou colocar assim, fonte.pdf. Ei, Murilo, esse botão do print layout, onde é? É aqui, Vanderlan, ó, output, print layout. Quando já está a trilha toda feitinha. Aí Aqui. geralmente eu deixo só o bottom e o board edge. Beleza. Aí se vocês quiserem fazer outra impressão depois, vocês podem fazer a impressão colocando só o top coper, que seria a marcação de onde vai ser feita a furação. Aí, além do top coper, tem também um top silk, que são os desenhos dos componentes que você pode colocar na parte de cima para ficar o desenho na placa de onde é que você vai soldar cada componente, né? Aí você pode fazer várias impressões separadas. Eu vou deixar o bottom coper. Vou clicar em OK aqui, ó. Aí eu vou salvar aqui fonte bancada.pdf, eu vou colocar aqui na área de trabalho para a gente ver. Pronto, ele vai salvar aqui. Eu não sei se ele vai abrir já automático. Ele vai abrir. Tá aí, ó. Pronto, isso aí é a trilha de baixo. Fez essa impressão no papel fotográfico, colocou né, cortou o quadradinho aqui, colocou por cima, né? Fixou com uma fitazinha por trás aqui, pegando por trás aqui para não ficar balançando, para não ficar saindo do lugar. A rocha ferro de passar, ó, 10 minutinhos. Vai na torneira, desmancha o papel na água, vai ficar só o desenho da trilha igualzinho tá aqui, ó. Vai ficar exatamente isso aqui na placa. Já está em tamanho real, já está na posição certinha, né? Aí você, depois que tirar o papel desmanchando na água, coloca no percloreto, espera o tempinho ali, vai olhando de vez em quando. Pronto, tá feito. Furou, soldou os componentes, bota para rodar. Só isso. Tem muito segredo não.
Ok? Alguém conseguiu chegar aqui nesse PDF? Pronto, Carlos está dizendo aí que conseguiu chegar no PDF, né? Pessoal, como ficou gravado, vai ficar fácil de vocês voltarem, né? Eu já entreguei o projeto de mão beijada pronto aí para vocês. Quem quiser executar, executa. Quem quiser melhorar, melhora, né? Também, né? Genilson tá dizendo que não conseguiu nem baixar o... Genilson, qualquer coisa, manda um WhatsApp lá para mim depois que a gente consegue, cara. A gente instala aí. E para quem tá com celular, não sei, se vocês quiserem pesquisar alguma forma que tem aí, de repente alguma coisa que eu não conheço que seja fácil de usar e a gente consiga, né, instalar e usar aí no lugar do Proteus. Certo? Beleza? Então, vocês podem ver a plaquinha aqui, ó, né? Os componentes e tal. Né? Lembrando, pessoal, não tem uma regra para a posição dos componentes, você escolhe, você é o projetista, né? Não pode estar um em cima e mais próximo do outro, para evitar um contato físico e causar um curto-circuito. Né? De resto, não tem segredo, não. Aí você vai dizer assim, ah, professor, eu quero imprimir vários, que aqui só ficou um, né? É só você pegar aqui, ó. Alguém vai falar? Pode Ei, falar. Murilo, Sim. a medida dessa placa aí que tu fez aí é quanto? É 5 por 5? Quanto É é? 5 por 5, só que no caso eu coloquei, como o Proteus tem milímetro, nós você bota 50 por 50, Tranquilo. certo? Ó, se você quiser mais de um desenho desse, para imprimir numa impressão só, para aproveitar a folha, né? Você seleciona tudo, aí clica com o botão direito, aí faz assim, ó, block copy, né? Ou seja, esse bloco aqui todinho você copia todo de uma vez, ó. Aí sai só clicando, ó, eu quero 1, 2, 3, 4, 5, né? Não sei se ele selecionou, foi as trilhas, espera aí. Deixa eu voltar aqui. Ele não selecionou as trilhas, não. Deixa eu selecionar de novo aqui. Pronto, agora sim. Agora ele selecionou tudo. Cliquei na setinha preta aqui, ó. Block copy. Aí eu quero aqui, ó. A posição não interessa porque eu vou cortar depois a folha, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? No caso, com o original. Peraí, deixa eu só. Pronto. Aí quando eu for fazer aqui de novo output, print layout, às vezes ele dá um probleminha aqui, é porque eu apertei. Tem que fazer e imprimir duas vezes, pessoal. Quando vocês fizerem essa cópia, faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Aí eu já faço aqui o output, print layout e pronto. Pronto. Vou confirmar aqui. Vou salvar de novo aqui, ó, fonte de bancada 2. Deixa eu diminuir o zoom. Ó, aí se você for fazer vários... E é interessante sempre fazer isso, porque assim, pode ser que você, quando for transferir, né, não transfira perfeito, aí você precisa fazer uma transferência nova, né? Se você passar muito pouco tempo, quando você for puxar, né, se você for puxar, for molhar e tirar, aí o desenho ele fica partido. E se você passar muito tempo, pessoal, com ferro de passar roupa, né? Se você passar muito tempo, isso aqui esquenta tanto que o cobre ele cria bolha, né? Então,
Acho que o difícil da confecção em si seja essa parte manual, né? Você tem que ter um macetezinho do tempo certo. Mas depois eu vou ensinar uns segredos para vocês. Ok? Alguém tem aí um... Para Linux, eu fazia assim, Carlos. Inclusive, quando eu fiz o da fonte, eu fiz no Linux. Eu instalava o Play on Linux. Aí no Play on Linux, eu instalava o Proteus normal. Certo? Então dá para você rodar o Proteus dentro do Linux. Sem problema. Beleza?